Olá, sejam bem-vindas à primeira aula do projeto Meu Bebê Sem Fórmula. Eu criei esse projeto com o objetivo de ajudar a levar informação para as mães que querem amamentar, mas que por algum motivo estão enfrentando desafios com a produção de leite. Mães que têm o sonho da amamentação exclusiva, mas que pouco a pouco sentem que estão perdendo esse sonho por causa da introdução de fórmula, ou porque já estão sofrendo pressões de todos os lados para dar a fórmula, e no fundo você sabe que não é isso que você sempre sonhou para o seu bebê. E por que eu falo em trazer informação? Porque o tipo de informação que eu trago aqui nesse projeto tão especial, você dificilmente vai encontrar nos consultórios de pediatria, nas suas pesquisas de internet ou nos grupos de mães. São informações que vão de encontro a muitos interesses e, por diversos motivos, não chegam até as mães. É justamente a falta de informação, a pressão social e a cultura de achar que a fórmula é a solução para tudo, ao menor sinal de dificuldade, real ou inventada, que faz com que a maioria das minhas alunas cheguem para mim assim, como vocês estão aqui hoje, complementando o aleitamento dos bebês com fórmula, e nem que seja aqueles inofensivos 30 ml após as mamadas, ou estando prestes a introduzir um complemento. Muitas de vocês saíram da maternidade complementando o aleitamento dos bebês de vocês e outras saíram da maternidade com a prescrição de fórmula embaixo do braço. Nenhum complemento precisa durar para sempre, mas isso eles nunca te falaram e nem vão falar. Então eu já quero abrir essa aula dizendo que se você está aqui querendo aumentar a sua produção de leite, você provavelmente caiu em uma armadilha. E é claro que não foi por sua culpa. Foi por causa de uma indústria que trabalha dia e noite para que essa cultura de desmame se perpetue cada vez mais. É assim que eles lucram. E eu estou aqui para te mostrar que existe um outro caminho, que o complemento de fórmula pode até ter sido necessário, mas ele não é uma sentença definitiva na sua amamentação. Se você tem o desejo de amamentar exclusivamente, mas sente que aos poucos isso está sendo tirado de você, você está em busca de resgatar a sua amamentação, se deseja garantir que as necessidades nutricionais do seu bebê sejam atendidas, se você quer aumentar a sua produção de leite o quanto for possível para garantir que seu bebê receba o melhor alimento, então você está no lugar certo. Eu digo que ao receber o teste de gravidez positivo, toda mãe tem praticamente um alvo desenhado nas costas. Elas viram alvo dessa indústria que, para vender fórmula, precisam que os bebês desmamem. E eles farão isso de diversas formas. Eu chamo isso de armadilhas. No meu curso preparatório para grávidas, o Plano A, eu ensino as mães a identificarem e se defenderem dessas armadilhas da indústria. Mas hoje eu venho ajudar vocês, mães que por algum motivo caíram nessas armadilhas, a saírem dela. E foi por isso que eu criei o projeto Meu Bebê Sem Fórmula. Nessas 3 aulas eu quero abrir os olhos de vocês e mostrar como que essa indústria funciona, te mostrar quais são essas armadilhas e o que fazer para sair delas. Parece uma boa proposta? Eu tenho certeza que sim. E por isso eu te convido a ficar comigo esses 3 dias, se quiser uma chance de resgatar a sua amamentação. Ser mãe é uma das jornadas mais desafiadoras que existem. Tudo que a gente quer é que os nossos filhos sejam saudáveis e felizes. Na verdade, a gente só não quer errar, não é mesmo? A grávida começa a estudar sobre gravidez, sobre parto, sobre sono, sobre amamentação, introdução alimentar. Parece que é necessário fazer uma faculdade para algo que deveria ser tão natural e instintivo, não é mesmo? E muitas vezes eu cheguei a pensar, mas por que a minha bisavó não precisou estudar tanto? Como que elas sabiam exatamente o que fazer com o bebê? Sem ter Google, sem ter YouTube, sem nenhum curso online? Eu cheguei a 2 respostas para essa pergunta. A primeira é que ela tinha uma vila. E existe um ditado que diz que é necessário uma vila para criar uma criança. Mães, tias, primas, vizinhas, todas as mulheres estavam prontas para ajudar a recém-mãe a esclarecer todas as dúvidas dela. Elas tinham uma vila, mas nós hoje perdemos a nossa vila. Infelizmente, a vida moderna é mais solitária. Muitas vezes a nossa família mora longe, a vizinha está muito ocupada criando o filho dela e o trabalho dela. E pior, nossas mães, tias, primas não amamentaram. Tiveram os bebês via cesárea, sofreram todos os tipos de violência obstétrica no parto e então, mesmo tendo a nossa vila hoje está desinformada. E eu chego agora na segunda resposta. A nossa vila está desinformada, porque desde a década de 40 entrou em jogo uma industrialização do parto, assim como a industrialização da amamentação. Apareceram as cesáreas agendadas, assim como as mamadeiras, chupetas e as fórmulas infantis. Surgiram as indústrias bilionárias que lucram com a desinformação. Para que eles lucrem, toda uma sociedade precisa estar desinformada. A começar pelas faculdades de medicina, pelas propagandas no cinema. E assim se formou uma cultura, por décadas, que hoje está tão enraizada, que quem fala sobre a fórmula nem é mais a propaganda, mas a sua mãe, a sua prima, porque virou parte da nossa cultura moderna. E assim, as mães de hoje que desejam parir, amamentar, dar ao filho uma introdução alimentar adequada para que ele não fique viciado em açúcar, etc., vai precisar estudar para se defender.
Infelizmente, essa é a nossa realidade, até que a gente mude novamente a cultura e que as nossas filhas e netas ganhem novamente uma vila, dessa vez muito bem informada. E assim como o parto não tem replay, a amamentação também não. Uma vez roubada, a mãe fica sempre com aquela sensação de eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter me preparado mais, brigado mais. Eu não deveria ter acreditado naquele médico, ou eu deveria ter acreditado mais em mim. E é por isso que você precisa estudar. Ir atrás de informação de quem realmente entende do que está falando, porque se tem uma coisa que pode te ajudar de verdade na sua maternidade e que vai te proteger de uma indústria como essa, é o conhecimento. Eu me chamo Ana Carolina Ferreira, sou consultora de amamentação e mãe de 2 meninos, o Lucas e o Thomas. A minha jornada com a amamentação foi bem intensa e cheia de desafios, mas também extremamente recompensadora. Tanto o Lucas quanto o Thomas foram amamentados exclusivamente. Como o Thomas, o meu caçula, eu já era consultora de amamentação e tinha meu trabalho aqui no Instagram, mas ainda assim eu tive dificuldades, mesmo sabendo o que fazer. Mas a amamentação exclusiva do Lucas só aconteceu porque eu escapei de muitas armadilhas. E isso só foi possível porque eu estudei muito, encontrei apoio, verdadeiros anjos e confiei no meu corpo. Não porque foi fácil, longe disso, mas eu estava bem informada e com o tempo eu consegui tomar decisões conscientes. O Lucas nasceu de cesárea, recebeu fórmula na maternidade, usou chupeta e mamadeira e foi para a creche com 4 meses. E ainda assim foi amamentado até 1 ano e 4 meses e aleitado com meu estoque de leite materno até 2 anos e 2 meses. Eu escapei dessas armadilhas porque eu entendi o que meu corpo era capaz de fazer. Eu entendi como funcionava a fisiologia da produção de leite e por isso eu fiz escolhas certas para garantir que eles tivessem o melhor começo de vida. O meu objetivo aqui hoje é colocar você nesse mesmo lugar, no controle da sua jornada de amamentação, sabendo o que fazer, como fazer e, o mais importante, com a confiança de que é possível. Quando falamos de amamentação, as circunstâncias iniciais são muito diversas para cada mãe. Cada realidade é única, mas a verdade é que nem sempre a mãe com mais condições financeiras e apoio vai ter sucesso na amamentação. Pelo contrário, o que não falta é a blogueira rica que não consegue amamentar e fórmula sendo distribuída em grandes hospitais particulares das grandes cidades do Brasil. Ao mesmo tempo, existem aquelas que enfrentam uma realidade financeira mais difícil, com menos apoio, mas que têm informação de qualidade, e elas conseguem conquistar a amamentação que elas sempre sonharam. O que eu quero que você entenda é que, independente de como a sua jornada começou, independente da sua realidade hoje, o conhecimento certo faz toda a diferença. E é por isso que eu não canso de repetir que o item mais importante do seu enxoval é a informação. Eu sei que montar o quartinho do bebê é o nosso sonho de grávida. Comprar os sapatinhos, o melhor carrinho, a decoração da maternidade, tudo isso faz parte do sonho. Mas também tudo isso vai ser doado ou vai para o lixo nos primeiros anos do bebê. Agora, a satisfação de ter podido amamentar o seu filho vai seguir com você para sempre. Eu recebo todos os dias no meu Instagram relatos de mães que decidiram complementar a amamentação com fórmula porque, assim como tantas outras, acreditaram que os seus bebês não estavam ganhando peso suficiente e que a fórmula poderia resolver isso. Elas estão tentando fazer o melhor para os seus filhos, é lógico, como todas nós fazemos, mas muitas vezes, por não receberem a orientação adequada, acreditam que a fórmula é a única solução. O fato é que essas mães, assim como tantas outras, não têm a informação que poderia consultar especialistas, por exemplo, mas acabam se sentindo pressionadas pela falta de resultados rápidos ou pelo medo de seus bebês não estejam se desenvolvendo da forma ideal. E é aqui que mora o perigo, vocês entendem? Nossos filhos são o nosso ponto fraco. Se pensarmos por 1 minuto que eles estão sendo prejudicados de alguma forma e que existe algo que pode magicamente resolver isso, é óbvio que nós não vamos pensar 2 vezes. Mas é justamente disso que toda a indústria da fórmula se aproveita, investindo cada vez mais pesado em perpetuar uma cultura de desinformação. Eles oferecem e fazem parecer uma solução rápida, prática, segura, mas que nem sempre é a única alternativa ou a melhor para o seu filho. E quem me segue sabe que a nossa regra é: fórmula é plano C e não plano B. A questão não é apenas a introdução da fórmula, mas o fato de que muitas mães não sabem que existem outras opções para lidar com os desafios da amamentação. Se soubessem como realmente aumentar a produção de leite ou corrigir as dificuldades da amamentação, a fórmula seria vista como um último recurso, não como primeira solução. E é por isso que estamos aqui, para abrir os olhos para essas outras possibilidades. É fundamental que você entenda a importância desse conhecimento para fazer boas escolhas. Escolhas seguras para você e para o seu bebê. Se você decidiu complementar a amamentação com fórmula apenas porque o pediatra disse que o seu leite não estava sendo suficiente, você fez isso pelo amor, pelo bem-estar do seu bebê. Mas a verdade é que essa decisão foi feita por desconhecimento.
Prova disso é que se esse mesmo pediatra te desse a opção de complementar com o seu leite, por exemplo, eu sei que você escolheria o leite materno ao invés da fórmula. Por exemplo, a mãe que tem um bebê que recusa o seio e o pediatra manda dar a fórmula. Será que ela escolheria a fórmula ou ela escolheria a oferta de leite materno por ordenha? Ou melhor ainda, será que ela escolheria a fórmula ou a opção de corrigir a causa da recusa do bebê e salvar a sua amamentação? Você percebe que todas essas decisões são feitas por desinformação? E por que ninguém te oferece essas opções antes de oferecer a fórmula? Porque eles não sabem. Lembra que eu disse que a indústria investiu pesado desde a década de 40? Esse investimento dura até hoje, são 55 bilhões de dólares investidos todos os anos. E isso inclui investimentos nas faculdades de medicina, nos congressos de pediatria, que até hoje são patrocinados por quem? Pela indústria da fórmula. Uma pesquisa da Fiocruz do ano passado revelou que 71% dos pediatras confirmaram terem recebido algum incentivo da indústria da fórmula, seja acesso a congressos, viagens, presentes ou alguma compensação financeira. E é assim que eles agem. E a vítima é você, que tem a amamentação roubada, e o seu bebê, que perde o direito de receber o melhor alimento do mundo. E é justamente esse desconhecimento que a gente consegue resolver com informação de qualidade, para que você possa tomar decisões melhores e, principalmente, mais seguras para você e para o seu bebê. E é exatamente sobre isso que estamos falando hoje aqui. Esse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês vale para todas as mães. Seja você uma mãe que amamenta exclusivamente, uma mãe que complementa com fórmula ou uma mãe que está lutando para manter o aleitamento com a ordenha. O que eu quero que você tenha acesso é a informação necessária para tomar decisões embasadas e seguras. Decisões que vão fortalecer a sua confiança na sua jornada de amamentação ou apenas te ajudar a saber se é a hora de trocar de pediatra. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a amamentação seja exclusiva até 6 meses de vida e recomendada pelo menos até os 2 anos. Mas o que vemos na prática está bem longe disso. Hoje, 60% dos bebês recebem fórmula e a média de aleitamento do Brasil é de apenas 2 meses. A indústria da fórmula aproveita qualquer dificuldade ou insegurança que as mães possam ter para promover os seus produtos como salvadores, sem que as mães realmente entendam os riscos que essa introdução precoce de fórmula pode trazer. É o famoso fórmula salva-vidas, que eu tenho certeza que você já ouviu. Eu sei que a fórmula não é um veneno, mas ela deveria ser ofertada somente em último caso, ou como uma solução temporária para os bebês que realmente precisam. E é pouco provável que 60% dos bebês realmente precisem de fórmula. Apesar de fórmulas em alguns casos realmente salvar vidas, ninguém fala das reais consequências da oferta de fórmula para os bebês, porque não é interessante para a indústria, né? Quando a fórmula é introduzida precocemente, ela pode interferir de várias formas no desenvolvimento saudável do bebê. A primeira questão é a imunidade. O leite materno contém anticorpos e células imunológicas que protegem o bebê de infecções e de doenças, algo que a fórmula simplesmente não oferece. Estudos mostram que os bebês que são amamentados exclusivamente têm menos chance de desenvolver infecções respiratórias, infecções gastrointestinais e otites, além de apresentarem menores taxas de hospitalização nos primeiros anos de vida. Com a introdução da fórmula, essa proteção natural é reduzida, deixando o bebê mais vulnerável a doenças. Outro risco importante é o desenvolvimento de alergias alimentares e intolerâncias. O leite de vaca, base da maioria das fórmulas, pode desencadear reações alérgicas em alguns bebês, resultando em problemas como cólicas, diarreias e até manifestações dermatológicas, como dermatite atópica. Além disso, há evidências que a introdução precoce da fórmula pode contribuir para o aumento de risco de obesidade infantil, uma vez que a fórmula possui uma concentração maior de açúcares e aditivos. A longo prazo, os impactos podem ser ainda mais graves. Existem evidências que mostram uma correlação entre o uso de fórmula e o aumento do risco de desenvolver doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e hipertensão na vida adulta. Isso ocorre porque a fórmula altera a composição natural da flora intestinal do bebê, que é diretamente ligada à sua saúde metabólica. Além disso, a fórmula pode influenciar negativamente na formação de bons hábitos alimentares, já que o leite materno ajuda a desenvolver o paladar do bebê, introduzindo a ele diferentes sabores a partir da alimentação da mãe. O que ninguém quer que você saiba é que o simples fato de ter um bebê desmamado precocemente resulta em pelo menos 2 anos de receita para a fábrica de fórmula, mas também receita para a indústria alimentícia no futuro e a indústria farmacêutica. Quem que você acha que vai continuar vendendo produtos industrializados e os remédios para quando seu filho ficar doente? E estatisticamente é isso que acontece. Uma indústria ajudando a outra. Por isso que eu digo e repito, a introdução da fórmula não deve ser visto como uma solução fácil e segura. Ela pode trazer uma série de complicações que nem sempre são discutidas abertamente.
E é por isso que, antes de recorrer à fórmula, é fundamental buscar todas as alternativas e garantir que a mãe tem o suporte necessário para continuar amamentando. Eu já falei aqui o quanto a indústria da fórmula investe pesado. São bilhões de dólares em táticas de marketing altamente sofisticadas para mudar uma cultura e convencer as mães de que a fórmula é uma solução ideal para qualquer problema relacionado à amamentação. É um mercado que movimenta cifras astronômicas e, portanto, há um grande esforço em manipular a percepção pública para normalizar o uso da fórmula, inclusive entre as mães que poderiam amamentar sem problema nenhum. Uma das estratégias mais eficazes e preocupantes da indústria é o uso de blogueiras e influenciadoras digitais para promover os seus produtos de forma disfarçada. Mas por que disfarçada? Muitas vezes essas campanhas publicitárias não são apresentadas de maneira clara como anúncios. Elas são sutis e aparecem em postagens aparentemente informais dessas mães famosas e influencers do nicho de maternidade, que mostram no seu cotidiano o quanto naturalmente usam a opção de fórmula como uma opção segura e prática. Essas mães compartilham suas experiências de forma romantizada, falando sobre como a fórmula resolveu os problemas de amamentação ou sobre como ter tido essa alternativa lhe deu mais liberdade e conforto. Essas postagens passam a mensagem de que o uso da fórmula é uma escolha moderna e sem riscos, quase como um estilo de vida. Muitas vezes seguidos da mensagem: "Ah, eu tentei, mas não consegui. Ainda bem que existe fórmula." Ou "Eu não sou menos mãe por causa disso." E é claro que ninguém é menos mãe se dá fórmula. O ponto não é esse. A questão é que as frases são ações de marketing disfarçadas de acolhimento. É um marketing emocionalmente poderoso, que usa figuras com quem as mães já têm uma conexão emocional e de confiança. Esse tipo de publicidade disfarçada é extremamente perigosa, porque tira a ênfase dos benefícios inquestionáveis da amamentação exclusiva e cria uma falsa ideia de que a fórmula é uma escolha tão boa quanto. Além disso, muitas dessas campanhas são feitas sem mencionar os riscos associados ao uso da fórmula. Esses riscos que eu mencionei agora há pouco. Presta atenção nisso. O marketing da indústria ele é feito para aliviar o sentimento de culpa das mães, vendendo a fórmula como uma solução para problemas que eles mesmos criaram. Quando eles minaram a confiança da mãe na sua capacidade de amamentar, eles plantaram as armadilhas que elas acabaram caindo e criando um ciclo de dependência do produto. Mas aí eu te pergunto, culpa do quê? Se a mãe que está com dificuldade de amamentação não deveria se sentir culpada por isso, mas ela é. Porque na cabeça das mães, a dificuldade de amamentar é quase que uma sentença para o final da amamentação. Ninguém quer resolver a causa, reverter, proteger a amamentação. Todo mundo já vem com a solução mágica: desmame e fórmula. Por isso é tão importante reconhecer essas táticas e entender como é que a indústria funciona, como que a indústria manipula a percepção das mães, capitalizando em cima dessas suas vulnerabilidades e inseguranças. Informação é poder. E somente com o conhecimento adequado é possível resistir a essas pressões e tomar decisões conscientes que realmente favoreçam a saúde e o bem-estar do seu bebê. O que eu quero que você leve dessa aula é que a sua melhor chance de resgatar a sua amamentação, de oferecer ao seu bebê o que há de melhor, é se informando e estudando, questionando e entendendo como é que a indústria da fórmula muitas vezes joga contra nós. Estude, pesquisa, se aprofunde. Você pode se sentir pressionada por amigos, médicos ou pela sociedade, mas aqui estamos falando de uma escolha informada, de usar as melhores evidências para o bem do seu bebê e para a sua própria tranquilidade. E é aí que começa a sua libertação. Não de fórmulas milagrosas ou produtos, mas de algo muito mais valioso: o conhecimento. Eu criei essa série de aulas gratuitas exatamente para isso, para que você entenda o poder do conhecimento nas suas decisões. Na aula de hoje, nós mergulhamos profundamente na questão da indústria da fórmula e como ela distorce a realidade, tirando de nós o direito de vivermos uma experiência plena de amamentação. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar nessa jornada e eu quero te ajudar a identificar essas armadilhas da indústria da fórmula. Não tem como você se proteger de um inimigo que você não conhece. Não tem como você resolver um problema se não conhece a causa. Então, na próxima aula, eu vou mostrar quais são essas armadilhas. Porque se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você caiu ou está quase caindo em alguma delas. E esse vai ser o segundo passo no resgate da sua amamentação. Essas aulas são gratuitas, eu te peço para que compartilhe com outras mães que você conhece, seja nos grupos de gestante ou com as amigas que estejam passando pelos mesmos desafios, e me conta aqui nos comentários do vídeo o que você aprendeu hoje e se está motivada a resgatar a sua amamentação. O conteúdo que estamos trazendo aqui pode ser o divisor de água para muitas mulheres que estão sentindo que não conseguem mais amamentar seus filhos exclusivamente e que acham que a fórmula é a única solução. Mas eu estou aqui para dizer que não precisa ser assim. A sua amamentação pode e será resgatada.
A nossa responsabilidade, quando começamos a entender a situação e as escolhas que temos à nossa disposição, é compartilhar essa informação com outras mães. Lembra da vila que nossas mães perderam? A gente precisa recuperar. E assim, podemos juntas mudar essa história e garantir que mais e mais bebês sejam aleitados com leite materno. Me ajude a espalhar essa mensagem, compartilhe no seu Instagram ou no grupo de WhatsApp de gestante que você faz parte e leve essa informação adiante. Assim como você, muitas mães podem se beneficiar desse conteúdo e, quem sabe, transformar suas histórias de amamentação. Na última aula, nós vamos abordar todas as técnicas e passos fundamentais para você aumentar a sua produção de leite de forma natural e segura. Até amanhã!